como eu disse rapidamente, nós fizemos das entidades que têm assento, porque nós mesmos, conselheiros, estamos aprendendo a ser conselheiros, e as entidades estão aprendendo a ter representantes no conselho, e as distribuidoras estão aprendendo também como é que é ter um conselho de consumidores. Então é tudo muito novo, eu acho isso fantástico. O desafio é que nos movimenta, nos move a tentar fazer as nossas atividades sempre tentando melhorá-las, né? E nós encerramos nessa reunião aqui na FAESP das reuniões fora da sede, porque as próximas serão na sede da Eletropaulo. Dando continuidade, então, a gente vai ouvir com muito prazer o Dr. Cláudio Brizolara. Como é que a gente pronuncia isso? Brizolara. Brizolara, tá certo? Quando eu falo inglês, você precisa ver que coisa incrível no meu pronuncio. Filha de italiano e alemão, tendo que falar português, nem português eu consigo falar direito. Mas o Dr. Cláudio Brizolara, ele é chefe do departamento econômico da FAESP, e ele vai falar sobre a estrutura dessa entidade. A gente tem um carinho especial já exposto aqui, pelas razões que o próprio Dr. Fábio já colocou. A palavra, então. Inicialmente, eu queria agradecer, antes de eu passar a palavra, eu queria agradecer muito o Gilmar pelos esforços de nos receber, ele que é dos conselheiros do anfitrião. Agradecer o NACIF, que representa a Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, o Mauro, que representa a CONSABESP, e a Nádia, que representa a Fiesp. E a Stephanie, que é a nossa representante dessa casa também, como suplente do Coronel Gilmar. Palavra, por favor. Muito bom dia. Bom dia a todos. Como a dona Dalva falou, sou chefe do departamento econômico, fiz como engenheiro agrônomo, e o Dr. Sutti me pediu para falar um pouquinho sobre a estrutura da nossa casa, o funcionamento da nossa casa, falar um pouco sobre a agropecuária, né, e a relação que a agropecuária tem com a energia. Né. Então, eu vou dar início falando um pouco do que é o objetivo da FAESP. A FAESP, esse é o objetivo estatutário, é uma associação sindical de grau superior, constituída para fins de estudo, coordenação, proteção e representação legal da categoria econômica rural, em todo o estado de São Paulo. Né? Inspira-se na solidariedade social, na livre iniciativa, no direito da propriedade, na economia de mercado e nos interesses do país. Né? A FAESP é, portanto, a representante legal de todos os produtores do estado de São Paulo. Né? Ela que tem delegação, inclusive, para entrar com ações judiciais, se for o caso, na representação dos produtores rurais. O sistema, né, sindical patronal foi criado em 1964 pela Lei 53.516, né, definindo então a representação em nível nacional e nos estados, né, conferindo a representação legal à FAESP dos produtores desse estado. Né, e o objetivo é defender os direitos, os interesses dos produtores rurais, né, de toda a categoria econômica, né, de toda a população rural. E as atividades, né, ligadas à federação é agricultura, pecuária, extrativismo rural, pesca, silvicultura e agroindústria. Né? Então, para essas atividades, né, a gente tenta sempre desenvolvê-las, né, inspirando-se naqueles princípios que são os objetivos da casa, que é a responsabilidade social, a livre iniciativa, o direito de propriedade, a economia de mercado e os interesses do país. Né? Esse aspecto social, inclusive, da missão da FAESP é uma coisa muito forte aqui na casa, que a diretoria, a nossa presidência sempre passa, né, para os funcionários, enfim, toda a representação, porque não é só o interesse econômico que a gente defende é o emprego no campo, né, a dignidade das pessoas no campo, a sobrevivência delas. Né, então, algumas das brigas, inclusive, que a federação tem, brigas no bom sentido, né, mas as lutas, estão ligadas a isso, né, ao emprego no campo, né, e ao bem-estar das pessoas no campo. Né, e o interesse do país. Né, isso é uma questão muito forte também, que a nossa presidência sempre coloca, é a preocupação que a gente tem, a responsabilidade de abastecer o país, né, e abastecer também hoje países, né, que importam os produtos brasileiros. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande com isso.
né? Não é só defender a atividade individualmente, mas também o senso coletivo que a agricultura e a agropecuária tem no país. Falando um pouquinho do sistema patronal, a gente tem um sistema piramidal. Nós temos uma representação em nível nacional, que é da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, que tem sede em Brasília. Abaixo da CNA nós temos as 27 federações estaduais, a FAESP é uma delas. No todo, nós temos no país cerca de 2.300 sindicatos rurais, né, a soma dos sindicatos ligados às federações do Brasil, contemplando um universo aí de produtores, em torno de 1 milhão de produtores rurais associados. Né. Aqui a FAESP tem 237 sindicatos rurais e mais 320 extensões de base. Extensões de base são unidades precursoras dos sindicatos, elas não têm ainda um corpo do sindicato, né? São uma estrutura menor e estão ligadas a alguns sindicatos. E com isso a gente representa aí, em torno de 100 mil produtores rurais no estado de São Paulo. Né? Isso está em função do tamanho das propriedades, né? Existe uma estratificação e essa representação pelo tamanho para a Federação de Agricultura. Aqui um outro quadro para tentar ilustrar essa estrutura. Nós temos então a CNA em nível nacional, as federações nos estados, aqui no caso a FAESP, os sindicatos rurais. E nós temos ligado também a CNA e as federações o SENAR, né, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. E tem também uma administração central no Brasil, que fica em Brasília, né, e tem administrações regionais nos estados. Então nós temos o SENAR, né, Administração Regional São Paulo, né, e o SENAR está sempre ao abrigo, né, no caso nacional, a CNA, e nos estados da federação. Né. A federação é que dá guarida ao SENAR, estabelece as estratégias, os objetivos, e o SENAR entra fomentando a atividade agropecuária, a formação profissional, no desenvolvimento social, certo? Mas alinhado com a mesma estratégia e objetivo da FAESP. E o SENAR, para executar suas atividades, tem parceiros, né? Os sindicatos são parceiros, as prefeituras, entidades de representação de alguns produtos, associações, enfim, para levar curso de formação profissional e desenvolvimento social, né, para os produtores e a comunidade rural como um todo. Estrutura e funcionamento. Né? Como a agropecuária é muito grande, nós temos diversas atividades. Para tentar atender melhor essas atividades, a FAESP tem mesas diretoras. Né? E antes disso, a estrutura da federação é a presidência, tem uma diretoria executiva, com o diretor tesoureiro, diretor secretário, primeiro, segundo e terceiro. O Dr. Sutti é o nosso diretor tesoureiro. Existe uma diretoria plena que toma decisões no outro nível, né, e um conselho fiscal. E como eu mencionei, para trabalhar o universo de setores, a segmentação que nós temos, a FAESP criou mesas diretoras. Nós temos mesas diretoras de assuntos fundiários, meio ambiente e recursos hídricos, avicultura de corte, postura, suinocultura, café, energia renovável, crédito rural, tributação, cooperativismo, hortifruti, flores, raízes, tubérculos, plantas ornamentais, citricultura, fruticultura, pecuária de corte, leite e silvicultura, né, que está sendo criada, inclusive para também abranger a eveicultura, né, que é a produção de borracha natural, que é uma atividade que cresce bastante. Como chama? Eveicultura, que é a produção de borracha. O estado de São Paulo é o maior produtor de borracha natural, a FAESP já teve uma mesa, né, e ela está sendo recriada agora. É uma atividade que tem aí um grande potencial, inclusive, porque ela pode nos ajudar no reflorestamento, principalmente de áreas de preservação permanente. Né? A borracha não é uma árvore, a seringueira não é nativa de São Paulo, ela é da região amazônica, ela se adaptou muito bem aqui, pode ser utilizada em consorciação para a gente recuperar áreas de preservação permanente nas margens dos rios. Né? Então ela tem essa função ecológica e ainda pode agregar renda na produção rural. Nós temos também comissões especiais, né, uma comissão especial de comércio exterior, que é uma comissão transversal, que
que pode auxiliar em todas essas demais, e também uma comissão especial de citricultura do Estado de São Paulo, né? Em função da dificuldade, da crise que o setor vem vendo na citricultura, se entendeu por bem criar uma comissão mais ampla, né, mais fortalecida para tentar lidar com as dificuldades que o setor atravessa. Essa comissão foi criada no ano passado e já rendeu ótimos frutos aqui para casa, em conquistas que a gente conseguiu em termos de políticas públicas. E o açúcar, os derivados de cana? O açúcar está aqui, energia renovável, na verdade. Acho que o nome aqui mudou, mas a cana-de-açúcar está dentro de energia renovável. Produz o etanol, mas o açúcar em si como alimento? Ela está produzindo 2,2% da energia elétrica produzida no Brasil, é derivado da geração em usinas de cana-de-açúcar, usando a palha ou a cogeração, bagaço. Então é com isso daí que está incluído aí, né? Exatamente. Aqui tem a nossa representação, todos os produtores de cana, os fornecedores, estão todos nessa mesma. Ali. E também é importante dizer a FAESP, para facilitar a interlocução com o Poder Executivo e Legislativo, porque nós temos várias demandas aí que se relacionam com o governo federal, né? Constitui um escritório em Brasília, tá? Para facilitar essa representação e interlocução. Aqui tem um mapa que mostra como está distribuída a estrutura da FAESP. Tá? Os pontos em amarelo são as sedes dos sindicatos rurais, todos esses pontos amarelos é onde tem um sindicato rural, e as áreas em verde são as extensões de base, que estão ligadas a esses sindicatos. Né? E somente nas áreas brancas é que a FAESP não tem um ponto, né, de apoio direto. São as áreas que a gente chama de áreas inorganizadas. O Senar tem 3 unidades no interior do estado, uma em São Roque, aqui em azul, outra em Mirante do Paranapanema e outra em Ribeirão Preto. Né? O que são essas? São unidades do Senar para capacitação, formação, treinamento, né, dos instrutores. Capacitação. E a sede do sistema FAESP Senar fica aqui em São Paulo. Certo? Então vocês vejam a abrangência, né, a penetração no nosso sistema. O Brasil tem 5,2 milhões de propriedades rurais. Né? Aqui no estado de São Paulo a gente tem 230 mil propriedades rurais. Né? Temos 320 mil, mais ou menos, produtores rurais. Né? Propriedades a gente tem menos. Por quê? Nós temos 230 mil propriedades rurais. Agora, produtores rurais inscritos na Secretaria da Fazenda, a gente tem em torno de 320 mil. Certo? Nós temos mais produtores do que propriedades. Temos, às vezes, 2 produtores numa mesma propriedade. Existe arrendamento, enfim, uma configuração um pouco diferente. Né? Empresários, vamos dizer, são 320. Agora, proprietários são 230 mil. Certo? Aliás, são menos, né? 250 mil propriedades. Né? O produtor pode ter 3 ou 4, 5 propriedades. As propriedades rurais ocupam 330 milhões de hectares no Brasil. Tá? Isso equivale a mais ou menos 39% do território nacional. Certo? Essa área ocupada pelas propriedades rurais. O tamanho médio das propriedades é de 63 hectares, aqui no estado de São Paulo um pouquinho mais, em torno de 70 hectares por propriedade. E a agricultura e a pecuária ocupam diretamente cerca de 16,5 milhões de pessoas. Dessas 5,2 milhões de propriedades, 48% tem menos de 10 hectares, ou seja, mais ou menos 50%, né, são micropropriedades, até 10 hectares. E 86% tem menos de 100 hectares, propriedades pequenas. Né? E 1% tem mais de 1.000 hectares. Né? Então a nossa estrutura fundiária, ela tem uma concentração, né? Poucas propriedades que têm muita área, mas por outro lado nós temos um universo enorme de pequenas propriedades e muitos produtores em áreas pequenas. Né? E a esses é que a gente precisa levar informação, levar conhecimento, treinamento, né? Que são os que mais precisam. São mais concentradas essas áreas
menores? Menores, sim. São mais concentradas, tipo cinturão verde? São. coisas assim. No Brasil, elas estão onde o desenvolvimento do Brasil iniciou primeiro, na região sudeste, sul, um pouco do nordeste, né? O centro-oeste tem propriedades bem menores. O estado do Mato Grosso, por exemplo, a área média vai 230 hectares. A nossa aqui é 70. Tá? E também tem isso. Quanto mais perto das grandes cidades, menores são as propriedades. Tá? E nessa região se desenvolve justamente frutas, hortaliças, né? Produtos que precisam de uma distância menor entre a produção e o consumo. Né? São áreas também que são mais caras, né? E precisam da produção de produtos com maior valor agregado. Né? Quanto menor a área, tem que se produzir produtos com maior valor agregado para o produtor ter alguma renda. Certo? Eu ia deixar para o final fazer perguntas, mas acho que está sendo bacana essas perguntas intercaladas para respostas, né? Antes que você avance, eu queria saber qual a região do estado de São Paulo, que é o maior produtor, né, de veicultura, que eu não sabia. Qual é a região? Rio Preto. Rio Preto e Barreto. Rio Preto e Barreto? Entre Rio Preto e Barreto. Jales e Santa Fé. Jales e Santa Fé. Ali do lado. Também? É a região. É Barreto ou Rio Preto? Outra coisa, eu percebi nesse mapa que você colocou, onde tem a representação da FAESP, que lá na pontinha, lá em Rosânia, que é um município novo, desmembrado do presidente Lula, está tudo em branco. A que se deve esse fato de não ter representação? Porque é uma área grande, é Pontal do Paranapanema, uma região assim, bem complicadinha, e eu percebi que não tem. Por que seria uma razão? É uma área de conflito. Pontal do Paranapanema. Olha o Vale da Ribeira também. E foi resolvido E não esse foi ano. resolvido ainda juridicamente Eu algumas só queria coisas. confirmar se é isso, porque nós temos É grandes isso, problemas. certo. E aí a organização está chegando, Certo. caminhando assim, paralelo a onde está. Tá lá, para chegar no último ainda leva uns 2 anos, 3 Eu só queria anos. confirmar se é o mesmo problema que nós enfrentamos com o município. Inclusive por causa do problema das grandes hidrelétricas, que levou um pessoal muito grande. Terminado a hidrelétrica, eles deixaram o pessoal lá e aí virou um conflito. Conflito porque não tem emprego, não tem renda, não tem nada. Inclusive, E ainda tinha uma depende. disputa de terra. Mas é Do repasse. interessante se você confrontar esse mapa com o mapa do IDH do estado de São Paulo, vai dar o negativo, quer dizer, onde é menor o IDH exatamente nessas áreas. É Rosânia. É Rosânia. Não só eles não participam, mas também nós não participamos. Certo. Porque a gente não Nem o tem- Estado participa. nem é. Nós que você está falando é a Fiesp. Nós né? Fiesp, é porque eu fiz nós assim. Nós é a Fiesp. Então, eu só quis me confortar com os problemas que nós Foi enfrentamos. mais ou menos resolvido, né? O mês foi atrasado, foi entregue de título definitivo para os proprietários. E esse é o grande problema. Não necessariamente também nessas áreas brancas, o Senado atua também em várias delas, por intermédio da Prefeitura. Não temos sindicatos nem extensões, Certo. nós temos convênio com prefeituras, então o Senado está atuando. O Senado atua praticamente no Estado. Fazemos Tá joia. associações Já comerciais. respondeu. É Assim. que nós temos grandes problemas, inclusive com o desmembramento de Rosana, o conflito quase uma guerra civil. E, então, essas Ali no litoral é outra situação, diferente. É que a gente está falando dessa situação. Lá no litoral já é um bem diferente. Porque lá não tem produção agrícola. Serve de proteção todinha e tal. Mas aí Obrigada. é importante o que o Dr. Pedro falou, que a gente não tem uma representação local lá, mas a FAESP e o Senar atuam nessas áreas. Junto Então, com as o produtor prefeituras. nunca está desamparado nessas regiões. Isso é importante. E que nós temos trabalhado, inclusive, com essas extensões maiores dos municípios, que eles criam, não uma secretaria, mas um departamento para cuidar diretamente da agricultura, para contar com os recursos das outras instituições que tratam do mesmo assunto. É o que a gente começou lá. Obrigada. Quanto ao uso do solo, só para dar uma ideia para vocês, mas entre culturas permanentes, né, que a gente
gente chama, que é, por exemplo, café, laranja, são plantas perenes, né, que se planta e depois só se vai cultivando ela, né, e fazendo as colheitas anualmente. E as temporárias, que são as plantas que a gente planta, por exemplo, agora na primavera e colhe, né, no outono. Então, somando culturas permanentes e temporárias, o Brasil ocupa uma área de 72 milhões de hectares. Né? Isso equivale a só 8% do território nacional. E nós podíamos ser dólar, né? Enquanto os outros são petrodólar. Mas a gente está caminhando para isso. Né? Mas, então é importante dizer que, apesar da robustez da agropecuária nacional, de ser um grande exportador, exportamos para mais de 200 países, né? O Brasil ainda ocupa, com a agricultura, uma área pequena. Tem um universo muito grande ainda para ser incorporado, né, na produção agrícola. Nós temos mais ou menos 100 milhões de hectares, né, para incluir no processo produtivo. Né? Isso sem ter que derrubar a floresta amazônica, sem nada. Né? Só aproveitando melhor as áreas, incorporando algumas áreas de pastagem, né? Então a gente tem um potencial enorme. E nós temos 160 milhões de hectares de pastagem. Né? Nossa pecuária é muito forte, e nós temos uma área grande com pecuária. E essa área com pecuária pode ser, né, cedida para a agricultura na medida que a gente intensificar as atividades pecuárias. Né? Então, o nosso potencial aqui é enorme. E é importante, só para a gente se colocar no contexto, né, que a agropecuária, a agricultura e a pecuária estão aqui. Né? E elas fazem parte de uma cadeia maior que a gente chama de agronegócio. Né? Então, nós temos uma indústria de insumos, né, que a gente chama antes da porteira, que produz fertilizantes, defensivos, né, que fornece esses insumos para a agricultura e a pecuária. A agricultura produz alimentos, né, e depois existe a transformação nas agroindústrias. E também temos a logística, comercialização, serviços, né, toda uma cadeia para frente, prestadores de serviços. Isso tudo é que a gente chama de agronegócio. Né? E a agricultura e a pecuária é um elo importantíssimo dessa cadeia. E quando a gente olha os números do agronegócio como um todo, nós temos que mais ou menos 40% das exportações do país são do agronegócio, 22%, isso aqui varia de ano para ano, mas em torno de 25%, a gente pode dizer, do PIB do Brasil depende do agronegócio, mais ou menos 1/4, e 37% dos empregos, né, do país vem, né, desse grande setor chamado agronegócio, né, que ocupa 21% dos postos de trabalho no Brasil, só agropecuária. E qual é a relação, então, da agricultura, né, da pecuária com energia? Né? E aí eu vou colocar aqui alguns exemplos, para tentar falar um pouco de tendências também. Né? Então, o fornecimento, a utilização de energia elétrica no meio rural é de suma importância, pois possibilita a gente intensificar alguns processos produtivos, né, e tornar as atividades mais produtivas, mais eficientes, mais lucrativas. Né? Algumas atividades dependem, por exemplo, né, a irrigação. Né? A irrigação nos permite aumentar muito a produção por unidade de área. Né? Isso viabiliza, né, alguns tipos de produção. Então, propicia aos produtores, né, condições para produção, criação, processamento, armazenamento, né, de produtos nas propriedades. Né? Outros exemplos, bombeamento para irrigação, piscicultura, consumo comunitário, sistema de climatização e aquecimento de aviários, ordenhadeiras mecânicas, tanques de expansão, resfriamento do leite, instalações para limpeza, secagem e armazenamento de grãos. Né? E aqui eu já posso falar um pouquinho de uma tendência, mas apenas 5% da produção de grãos no Brasil é armazenada nas propriedades rurais. Né? Isso é muito pouco. A Argentina tem 20%, os Estados Unidos tem 60%, né, de capacidade instalada para o armazenamento de grãos nas propriedades. Aqui no Brasil a gente tem só 5%. Né? Nós demandamos do governo federal programas de investimento para a gente conseguir armazenar esse produto nas propriedades, até porque isso dá poder de barganha para o produtor na distribuição, e o governo tem nos atendido nesse sentido. Tem programas hoje de investimento com taxas de juros bem baixas, né? Então é uma tendência, está mais forte no oeste, enquanto, mas é uma tendência que o produtor construa algumas unidades para armazenamento nas propriedades. Né? E essas unidades, portanto, vão demandar mais energia no campo, né? E não na cidade.
Outro exemplo é a fabricação de ração, isso também tem aumentado bastante, né? O produtor mesmo prepara a sua ração no campo, algumas fábricas, ele tritura alguns grãos para fornecer os animais. Refrigeração de vacinas e medicamentos veterinários, né? Isso é importante, em alguns casos, por algumas horas sem refrigeração, a vacina perde a eficiência, né? Então por isso que a gente precisa ter energia para refrigerar essas vacinas. Febre aftosa é um exemplo, né? Todo ano a gente tem que vacinar. Funcionamento de equipamentos, como eu já falei, trituradores, tosadoras, secador, maquinário em geral, motores, motorromba, né? Uma série de equipamentos que o produtor depende de energia. Consumo residencial nas moradias para aquecimento, iluminação, cocção de alimentos, energização de aparelhos domésticos, né? Eletrificação em escolas rurais, galpões, enfim, né? Existe um cabedal aí de situações que o produtor precisa de energia, né? E essa energia permite, né, que a gente intensifique os processos produtivos, né, para gerar a renda, aqueles números que a gente apresentou. Então a falta de energia, né, por algumas horas pode acarretar muitos prejuízos nas propriedades rurais, né? A perda total da produção de leite a ser beneficiado caso a temperatura esteja acima de 4 graus Celsius, né? E para queijo acima de 4 graus Celsius, né? Então, por esse período, se faltar energia, se perde aquela produção do leite. Oscilações de temperatura geradas, como eu já mencionei nas vacinas, né, podem torná-la inócua, ineficiente. Por essas razões, a FAESP trabalha sempre, né, pela previsão de garantias de ressarcimento dos prejuízos causados por danos em equipamentos elétricos instalados nas unidades consumidoras rurais, que os danos gerados pela falta de celeridade e eficácia das concessionárias no restabelecimento, né, sejam de alguma maneira, né, indenizados, né, aos produtores rurais, né. Nós temos um problema, às vezes, que é de demora, né, no restabelecimento da energia, né, até porque o acesso, claro, a gente entende, ao meio rural é muito mais difícil do que na área urbana, né. Mas por conta dessa demora, o produtor às vezes tem prejuízo e aí perde a produção de um dia, né, e a produção de um dia é importante para aquele produtor. Além disso, né, a FAESP trabalha muito no sentido também de fomentar o uso racional da energia, né, e a adoção de sistemas integrados de produção mais modernos e o uso de processos mais eficientes no desenvolvimento de máquinas e equipamentos, né. A gente quer que o produtor também utilize a energia de modo racional, né, e a FAESP sempre orienta os produtores nesse sentido, né. E a gente demanda, inclusive, equipamentos, né, mais eficientes que consumem menor energia, lâmpadas, né, que consumem menos, então esse tipo de coisa é uma preocupação da casa também. Tem estimulação para o uso de dejetos na produção de energia? Sim, sim. Vocês têm esse programa? Sim. Programa, o Senado acho que não tem diretamente isso ainda, né? Mas a gente tem fomentado, estudado isso, tem casos, né, de utilização de dejetos de suínos, né, na produção, então isso é uma questão até ambiental, né? Então, exatamente por isso. Então, quer dizer, os dejetos são um problema, né? E é um problema, sim, tem uma transformar esse problema numa solução. Tá? Exatamente. Então está se trabalhando bastante nisso, né? Energia eólica também, aqui em São Paulo menos, mas os produtores rurais têm dado essa contribuição também. Bom, a minha parte eu acho que era isso, né? Espero ter contribuído aí para tentar fazer essa relação, mostrar um pouco da importância da agropecuária e a importância da energia para a agropecuária, né? Estou à disposição. Muito obrigado. Nádia, alguma pergunta? Eu já fiz todas. Mauro? Que eu só queria saber essa questão dos usineiros, se existe algum usineiros falando das canas de açúcar, do açúcar, né? Se tem uma interação com a FAESP, vocês têm uma coordenação ou eles têm quase que uma autonomia, uma coisa mais separada? As usinas, né, são indústrias, né? Então a representação direta, legal delas é da Fiesp, certo? Existe uma entidade muito forte, que é a única, né, das indústrias, que trabalha assim, em consonância lá com a Fiesp, né? E Mais ou menos. Mais ou menos, né? Então a gente defende diretamente os interesses desses produtores
né, inclusive nas demandas que eles têm junto às indústrias. Tá? Então, alguns trabalhos se faz conjuntos, já se fez trabalhos conjuntos na área de capacitação. O Senar, eu acho que atende muitas usinas. O problema da queima é muito grande, temos os cortadores de cana, então tudo que a gente capacita através do Senar também. Certo? Então existe em relação em algumas questões pontuais. Certo? Mas a questão das indústrias é a fundação da Fiesp. Não, tudo bem. Falar, Nascimento? Diz né? Como é que está sendo, como é que é tratado isso pela FAESP? Olha, a questão... Ou eles só plantam para o consumo? A gente não tem projeto específico para isso. Né? Até porque nunca fomos procurados, enfim, eles têm uma proteção lá que é dada pela FUNAI, que a gente até questiona um pouco. Né? Na verdade, a questão indígena para a gente é mais um problema. Né? Existem demarcações aí de áreas indígenas, né? Existe uma legislação que estabelece como é feito isso. E isso tem, na nossa leitura, tem sido utilizado de maneira equivocada. Né? Existe o patrocínio aí de ONGs, enfim, coisas que vão... Fala a verdade, ONGs com interesses econômicos estrangeiros, tipo Raposa Serra do Sol. Mas é melhor não entrar nessa seara. São 3 dias para falar sobre isso. A gente Eu falo o ano inteiro sobre isso. Só para dar um exemplo, assim, mas essa questão indígena está chegando agora em São Paulo, né? Mais Mato Grosso, outras regiões. Mas aqui no estado de São Paulo a gente teve um caso agora, uma região chamada de Barão de Antonina, que é perto de Itararé, por ali, que foi decretada como área de estudos. Né? Não começaram estudos antropológicos, etc., para ver se poderia ser viabilizado para... A complexidade da legislação. Exatamente. E esse tipo de situação é meio que não existe uma indenização efetiva, a FUNAI vai, a gente sabe de casos aí que estão até documentados, eles plantam peças lá, né, como se fosse dali daquela região e não são. A Dalva conhece muito bem a navio claro que jogaram ponta de flecha, né, Dalva? Então, Para fingir que ali era terra indígena. E o pior que é tão... Lá na tua terra. É tão atrasado, né, o registro do patrimônio, que há quem diga e prove, inclusive, que ainda não estão definidas as áreas. É uma complexidade. Desculpa. Então é isso. Eu acho que você já sabe o que está acontecendo, então isso para a gente é um tipo de preocupação, né? A gente vai monitorando essas questões. Com certeza. Cláudio, muito obrigada. Dalva, só acho que uma pergunta, acho que não sei se não apareceu lá. E o Gilmar acho que não perguntou ainda também. Mas deixa eu só lembrar. Não, mas a pergunta dele esclarece a gente muitas vezes. Mas é só para... No final falar de todos, então... eu só queria perguntar, acho que eu não vi lá a questão de energia solar. Se vocês têm alguns planos ou planejamento com as distribuidoras, porque aqui em São Paulo tem um monte de cidades aí que tem sol praticamente o ano inteiro também, né? Eu não vi ali na apresentação, não sei se... A FAESP participa do conselho ligado à Secretaria de Energia, né? O senhor está acompanhando lá, não sei se o Dr. Sut também. E foi montado, inclusive, um planejamento, né, estratégico para a área de energia. E os painéis solares, as células fotovoltaicas, são muito caras ainda, né? Esse é o problema. Então, por conta disso, acho que vai levar algum tempo ainda. Né? A informação que a gente tem é que a China está entrando nesse mercado e que ela vai produzir células fotovoltaicas aí a 10% do que se tem hoje, né? E vai viabilizar a utilização de energia solar. Só que a legislação brasileira não permite nenhuma instalação de energia sem que tenha o conteúdo nacional. Então, isso aí é contestável. É uma questão de a gente pensar melhor essa discussão. A gente tem um grupo na Fiesp discutindo exatamente esse assunto. É óbvio que a Fiesp vai brigar pelo conteúdo nacional, é inegável, deixo bem claro isso aqui. E isso daí é uma coisa a ser
E aí a gente volta para Raposa Serra do Sol, onde a gente tem as nióbio, que é fundamental para se colocar lá, e etc. E o arroz que será? E o arroz que vocês deixaram de plantar, exatamente. E eu fico irritada. O que eu queria dizer só é o seguinte, por conta disso, a energia solar não entrou nesse planejamento, né? Tá? Enquanto está algo distante ainda, né? Tá bom, tudo bem. Enquanto uma empresa brasileira, e aqui eu me dirijo à Nádia, pegar um grande investidor para construir a fotovoltaica no Brasil, para não precisar ser construída lá fora, né? Para trazer depois para um preço mais ou menos Existem como contestação com relação, assim, a gente fala muito de energia Deixa eu só terminar meu raciocínio. Não é verdade, ela não é uma energia boa, tão boa como estão falando. Não, eu não falei que ela é boa ou má. Eu estou dizendo que sobre a energia solar, o assunto virá à tona quando nós brasileiros estivermos construindo as placas fotovoltaicas, que não é o caso. Nesse momento é importada, custa caro. Acho que é por isso que não está merecendo, nem não vou questionar o que você colocou. Mas é um assunto que, naturalmente, em qualquer momento, virá à tona, a partir do instante que alguém perceber que nós exportamos isso e depois compramos as placas com valor muito mais caro. É mais ou menos o valor agregado do alimento. Permite? Mas, pode falar. Acho que isso vai ainda demorar muito, porque nós temos a matéria-prima e não fizemos nenhum chip de computador. Enquanto que a Coreia, né, que até a década de 50, 60, 70 andava de tanga, é o maior produtor de chip, de celular, né, tudo, e nós aqui ainda não saímos, nem estamos engatinhando. Mas vai chegar a hora. Eu tinha deixado para o final, para o Gilmar falar, porque ele é um anfitrião, mas eu acho que a colocação do Mauro é válida. Você tem alguma coisa para acrescentar, perguntar? No meu conceito, ele sabe tudo, por isso que eu acho que ele nem tem pergunta para fazer. Não, eu acho que, com relação à energia fotovoltaica, eu acho que lá no próprio Fórum de Santa Catarina, nós tivemos um senhor que falou lá sobre questão de tributação. E esse negócio aí é uma coisa que vai pegar porque o governo, em algumas situações, entende, por exemplo, que se você produzir a sua energia na propriedade rural, por exemplo, e depois você tiver como, tecnicamente, devolver essa energia para a rede elétrica. Exportar para a rede elétrica. Você vai ter que pagar imposto quando você fizer esse processo, entendeu? Então, a gente vê que tem muita coisa para ser resolvida em termos de regulamentação do setor, né? Então, eu vejo com reservas, né, a aplicação imediata disso, mas existe muita gente trabalhando essa questão da produção de energia elétrica para ser utilizado diretamente nas propriedades rurais, sem que haja necessidade de ter esse trabalho de devolução, né? O autoprodutor, que é diferente, porque o autoprodutor, ele consegue a licença na ANEEL de uma forma eficiente, fácil, rápida, sem muita exigência. Se ele for produtor independente, ele cria a obrigatoriedade do suprimento, ele entra na ONS, tem que entrar no balanço da ONS. Então é muito difícil, é muito caro. Então por que faz o pequeno produtor? Pô, se eu posso produzir energia e reduzir meu custo, porque ele está jogando coisa no lixo, aquela coisa que ele joga no lixo, que ele tem que pagar para jogar no lixo, ele recupera aquilo e faz algum modelo de produção de energia, de biomassa. Todo produtor rural tem produção de biomassa. Ele usa a biomassa e faz uma geração de energia. Até a criação de autogeração de energia. E consegue fácil uma autorização, ou nem faz sem autorização. Tem problemas, né? Eu faria sem ambientais para se pegar a autorização para produzir, por exemplo. Mas se for produtor independente tem essa daí e 500 impostos. Então, são duas categorias diferentes. Bom, como perceberam, para falar de energia solar, nós podemos fazer um seminário, viu, pessoal?
Outra coisa que eu entendo aí, por exemplo, na relação de problemas com relação à falta dela no campo público, hoje seria também a parte de segurança, né? Porque você sabe que a questão do crime na área rural, ela tem pegado pesado, né? Não era uma preocupação há algum tempo atrás, mas hoje é. Então, algumas propriedades já estão se munindo de equipamentos de monitoração eletrônica para se proteger, e se precisa de energia elétrica. Se não tiver, ele também fica descoberto. Essa é uma outra coisa importante que as distribuidoras de energia elétrica também têm que pensar. Porque não é só a perda da produção que tem lá, mas ele tem que ter a tranquilidade para estar trabalhando lá. Não é a mesma coisa, o cara que mora na cidade, liga no 190, daqui a pouquinho a viatura está encostando 10 viaturas na porta dele. O cara que está no campo, isso não acontece. Ele vai ligar um 190, até o cara descobrir onde fica o sítio dele, já era. E se ele não tiver uma forma de entrar em comunicação, se ele não tiver processos de proteção eletrônica hoje, ele está muito mais vulnerável à ação da bandidagem aí. Agora, com relação à exposição do Cláudio, a gente só tem a elogiar primeiro porque ele é um menino muito capacitado. Ok? Menino. É um menino muito capacitado, estudioso, né? E com certeza a federação tem muito a ganhar com o trabalho, porque em muitas coisas aqui dentro, né, a gente tem o dedo dele aqui, o mentor, às vezes até intelectual, na elaboração de certos trabalhos. Então, Cláudio, eu agradeço de coração aí você ter atendido o nosso pedido aí. Eu sei que peguei um tempo razoável aí, porque você tem muitas outras coisas para estar tocando aí, e você ter gastado esse precioso tempo aí com a gente aqui, explicando um pouquinho o que é a estrutura da federação, a importância que ela tem dentro da economia do país, né? Isso é importante colocar aqui para os nossos conselheiros, saber que o segmento rural, né, ele tem que ser olhado também com um olhar diferenciado. Eu sempre até brinco quando vou fazer palestra para o pessoal na área rural, aí, um exemplo aqui que eu fiz uma palestra lá, eu digo, o pessoal esquece, né, que quem põe a comida no prato dele todo dia, quando está aqui na cidade, é o produtor rural. Não é o supermercado. Então, esse trabalho que a gente faz lá está na linha da sobrevivência do ser humano. Como se diz, né? Saco vazio não põe em pé, né? Não tem que comer, pô. Obrigado. Apoiado. Cláudio, você já recebeu do seu colega de trabalho os agradecimentos, agora eu faço em nome de todo o Conselho.